Olá, turma! Tema da aula: doenças e metabolismo. Em específico, como são muitas doenças, eu vou focar em doença relacionada ao sobrepeso, à obesidade. Bom, primeiro, é muito importante saber que existe internacionalmente o uso de um índice para classificar a condição, uma das formas de classificar a condição de massa corpórea das pessoas. Então, se utiliza o chamado índice de massa corpórea, ou IMC, em que ele é calculado basicamente da seguinte forma: você vai fazer uma divisão entre quantos quilos, né, o indivíduo tem e dividir pela altura em metros, né, ao quadrado. Por exemplo, para uma pessoa de 92 quilos e que ela tenha 1,61 de altura, ela está com um IMC de 35,5 e isso é considerado obeso, tá? Já se ela fosse, esqueci de falar, os índices básicos, né, de referência são os seguintes: abaixo de 25, né, quando você faz esse cálculo aqui e ele dá um valor abaixo de 25, é considerado um peso normal para a altura. Óbvio que não, você não calcula isso só pelo IMC, quando o nutricionista, o endócrino vai tratar dessa sua situação, ele vai considerar outros aspectos, tá? Mas aqui eu tô falando se existisse só esse índice, tá? E entre 25 e 30, nós temos sobrepeso, chamado de SB. E entre o número maior do que 30 é considerado obesidade, chamado de OB, ok? E alguns ainda dividem, se for acima de 35 é super obeso, ok? Então, para essa mesma pessoa aqui chegar no IMC máximo de sobrepeso, ou seja, ela ter o IMC 30, ela teria que ter, para ela ter um IMC de 30, ela teria que ter 77,8 quilos. Para ela sair dessas zonas, né, e chegar no limite máximo de considerado peso normal, só considerando o IMC, ou seja, o IMC máximo de 25, ela teria que ter 64,8 quilos, ok? Então vamos lá. A obesidade, ela traz muitas consequências. Então o corpo ele vai agir de várias formas. Primeiro, ele vai converter o excesso do combustível em gordura e armazenar essa gordura no chamado tecido adiposo. Ele vai queimar esse excesso de combustível, né, em um exercício extra. Ele também pode desperdiçar esse combustível desviando para a produção de calor, que a gente chama de termogênese, e nas chamadas mitocôndrias desacopladas. Por isso que, em geral, né, mas não é 100%, as pessoas que têm um sobrepeso, elas sentem mais calor. É exatamente uma das consequências que o corpo tenta queimar e eliminar essa energia em excesso para evitar que ela vire gordura, tecido adiposo, mais do que o que é necessário. Os mamíferos eles apresentam vários mecanismos para tentar, né, manter essa quantidade, esse nível adequado de tecido adiposo. E essas três possibilidades são formas do corpo queimar e reagir, tentar controlar essa quantidade de excesso de calorias ingeridas. O tecido adiposo, que é onde estão guardadas as reservas energéticas em formato de lipídio, tá? Lembre que nós vimos uma via que transforma o excesso de glicose em lipídio. E esses lipídios são armazenados no tecido adiposo, principalmente. O tecido adiposo ele vai ter funções chamadas funções endócrinas, tá? Ou seja, ele é considerado um órgão endócrino porque secreta hormônios peptídicos chamados de adipocinas, tá? São vários tipos de hormônios e eles podem ter ação local ou podem ter ação sistêmica, tá? E a quantidade de produção alta, uma hiperprodução de algum tipo de adipocina ou a hipoprodução, a produção em quantidade insuficiente, causam doenças
muito graves, né, para o organismo. Existe o chamado modelo de retroalimentação negativa da adiposidade. O que seria isso? O corpo ele tem um mecanismo, né, automático de inibição do comportamento alimentar e também do aumento do gasto energético quando há um excesso de peso verificado pelo próprio organismo. Ou seja, quando o peso passa daquele ponto denominado de ponto de ajuste reconhecido pelo próprio organismo, ele vai tentar gastar essa energia em excesso, ele vai tentar inibir a vontade de comer automaticamente, certo? Então, são as primeiras linhas de defesa para controle, autocontrole do ganho de peso. Aqui nós temos um esquema, né, mais ou menos, desse ajuste e manutenção da massa corporal. Aqui a gente está especificando a leptina. A leptina, ela é uma adipocina, né, que ela tem aproximadamente 167 aminoácidos, então ela é uma proteína, certo? É um hormônio de base proteica, que para ele tentar alcançar o cérebro, ele vai agir nos receptores lá do hipotálamo para reduzir o apetite, né? Então aqui, quando a gente tem a massa lá do tecido adiposo, ela é aumentada, tipo, ela aumentou que está nessa quantidade maior, certo? A leptina ela vai ser liberada para inibir o consumo de alimentos, então ela vai reduzir o consumo de alimentos, tá? E a síntese de gordura, estimulando então o processo de gasto. Então ela vai aumentar o processo da beta-oxidação de gorduras. Então ela vai inibir o consumo excessivo, a síntese de gordura a partir de outras substâncias, né? Porque a gente viu que tem, por exemplo, como transformar carboidrato em excesso de carboidrato em gordura. Então ele vai inibir a síntese dessa reação, dessa via metabólica. E ao mesmo tempo vai fazer com que o gasto seja aumentado dessa substância para evitar o acúmulo. Quando a massa desse tecido adiposo diminui, né, ela sai dessa condição para uma quantidade menor, um volume menor, a produção reduzida, essa leptina, no caso, ela vai ter a sua quantidade reduzida, o que vai favorecer o processo contrário, vai favorecer a vontade de se alimentar, né, também, e reduzir a quantidade de gasto de gordura. Se estiver em quantidade menor do que o ideal, ele estimula a alimentação, ela estimula a síntese de gordura e desestimula a oxidação dessas gorduras. Se estiver na quantidade acima, ela vai incentivar a alimentação, vai desincentivar a alimentação, vai reduzir a quantidade de síntese de gordura a partir de outras moléculas e vai incentivar a oxidação de gorduras. Aqui do lado nós temos o exemplo do caso de obesidade causada pela produção deficiente de leptina. Então não tem esse hormônio que vai fazer essa regulação, então fica totalmente controlado. Nesse caso, os dois camundongos, ele tem a mesma idade e eles têm um defeito chamado gene OB. Esse camundongo aqui menorzinho, tá? Nele aqui, foi injetada uma quantidade de leptina, né? Então, purificada. Como eles têm um defeito no gene que produz a leptina, então eles estão na mesma condição genética. Mas esse daqui foi administrado, né, uma leptina purificada. E ele pesa aproximadamente 35 gramas, de acordo com o estudo. Já o camundongo que está na esquerda, também que não consegue produzir, tem um gene defeituoso, não consegue produzir a leptina naturalmente, não foi administrado no teste aqui nenhuma quantidade de leptina a ele. Então, ele acabou comendo mais e ficou menos ativo, o que deu um peso dele de 67 gramas, ou seja, quase o dobro do peso que normalmente ele deveria ter. Lembrando que não só a leptina que causa defeito na produção de leptina que causa obesidade, isso é um dos mecanismos, tá? Existem vários motivos e várias formas de controle. Importante falar que a leptina ela vai levar a mensagem de que as reservas de gordura são suficientes ou não, tá?
e promove a redução da captação de algum combustível e o aumento do gasto de energia. Então, a interação com a leptina e seu receptor lá no hipotálamo vai alterar a liberação de sinais neurais para a região do cérebro que controla o apetite. Então, a leptina ela também vai estimular o sistema nervoso simpático, aumentar a pressão sanguínea, a frequência cardíaca e a termogênese, ou seja, o aumento da temperatura, né? Pelo desacoplamento das mitocôndrias que estão lá nos adipócitos marrons. Nessa imagem, nós temos um resumo do processo de regulação no hipotálamo, chamado de regulação hipotalâmica, da ingestão de alimento e do gasto de energia. Aqui na parte A, está o esquema mais ou menos da interação do hipotálamo com o tecido adiposo, certo? Nós temos o hipotálamo aqui, né? O hipotálamo aqui, ó, nessa parte do cérebro e representado nessa parte, na figura aqui, e o tecido adiposo, né, que está no corpo todo, representado por essa partezinha em amarelo. O hipotálamo ele vai receber a informação através da chegada da substância leptina que veio lá do tecido adiposo. Lembre que o tecido adiposo ele é quem produz a leptina, então ele é considerado, né, um tecido endócrino. E o hipotálamo vai responder com sinais neurais lá para os adipócitos, através, né, do neurônio simpático. E a partir daí vai desencadear as reações para agir, para ver o que é que vai ser feito através para um controle dessa quantidade de tecido adiposo em excesso. Depois que o tecido adiposo produziu leptina, né, transportou através do sangue até o hipotálamo respondeu através da via neural, né, até de volta ao tecido adiposo. O que vai acontecer? Esse efeito, né, da estimulação neural vai provocar a ativação da proteína sinase A. Lembre que a proteína sinase A é um dos mecanismos que nós vimos de sinalização, né, celular. Então, vai desencadear uma sequência de reações que vão mobilizar os ácidos graxos dos triacilgliceróis. Lembrem, triacilglicerol, que é o glicerol com 3 ácidos graxos, certo? Então, ele vai mobilizar, para fazer a mobilização desses ácidos graxos que estão nos triacilgliceróis e vai promover, estimular a sua oxidação de forma desacoplada da mitocôndria. Então, ele vai gerar calor e não ATP. Lembrem que se esses ácidos graxos forem oxidados dentro da mitocôndria, a função vai ser produzir ATP, ok? Ou colocar essa molécula, essa energia em algum outro composto que seja necessário. Mas aqui nós estamos visando gasto calórico sem armazenar essa energia. A gente não quer armazenar, já que a gente quer reduzir a quantidade de energia que tem no organismo. Então, o que é que esse processo vai fazer? Depois que a leptina deu sinal, o hipotálamo respondeu, voltou para o tecido adiposo, ele vai iniciar um processo com outros sinalizadores celulares, tá? Dentro da célula aqui, e no lugar de esse triacilglicerol, que é o tipo principal de lipídio que é armazenado no tecido adiposo, no lugar dele ser oxidado para liberar energia entre as suas moléculas, entre os seus átomos, e armazenar essa energia como ATP, que é o que a gente não quer, a gente está querendo se livrar dessa energia em excesso, tá? Que é armazenada nos lipídios, principalmente como triacilglicerol, né? Nosso TAG, tá? Então, a gente quer se livrar dela, e a forma de se livrar é não fazer a oxidação na mitocôndria. Será feita a oxidação de outra forma, por outro meio, e esse meio não vai guardar a energia liberada. Ele vai transformar essa energia química em energia térmica.
certo? E vai liberar energia e o corpo vai aumentar um pouco de temperatura. Existem dois tipos de neurônios no núcleo, lá naquele núcleo arqueado, que controlam o influxo de combustíveis, né? Aqui no hipotálamo tem os chamados núcleo arqueado dentro do hipotálamo, o ventromedial e o paraventricular. Então, aqui no núcleo arqueado, existem dois neurônios que vão controlar o influxo do combustível no seu metabolismo. Um deles são chamados neurônios orexigênicos, que são os estimuladores de apetite. Eles vão estimular a ingestão de alimento pela produção e liberação do chamado neuropeptídeo Y, também chamado de NPY, que faz o próximo neurônio do circuito, né, enviar o sinal para o cérebro, bora comer, tá na hora de comer. Os outros neurônios são chamados de anorexigênicos, ou seja, eles vão fazer o processo contrário, vão inibir o apetite. E eles também estão nessa parte do núcleo arqueado e vão produzir um hormônio chamado de M-alfa-MSH, ou seja, hormônio estimulante do melanócito, tá? E também é conhecido como melanocortina, formando a partir daí vários precursores que vão objetivar no final dizer: não coma, gaste mais, metabolize mais o que você já tem. Então tem sempre essa balança de controle. A quantidade lá de leptina que é liberada no tecido adiposo, ela vai depender do número e da quantidade de adipócitos. E quando assim a situação de perda de peso, que vai reduzir, né, a massa do tecido de lipídios, tecido adiposo, os níveis de leptina no sangue eles vão diminuir e a produção dessa NPY vai aumentar e o processo no tecido adiposo vai acontecer dizendo, tá na hora de metabolizar menos e ingerir mais alimentos. O desacoplamento vai acabar diminuindo e reduzindo o processo de produção de energia térmica, a termogênese, e poupando combustível. E a mobilização de gordura vai também ser reduzida em resposta a esse estímulo dado pela NPY. Quando o consumo de alimentos é aumentado, combinado com a utilização mais eficiente, digamos, do combustível, vai resultar na recuperação dessas reservas de tecido adiposo e vai levar o sistema de volta ao equilíbrio, né, que ele tinha. Então, eu estava com um nível muito baixo de tecido adiposo, agora eu estimulei, comecei a ingerir mais e gastar menos, até ele chegar na quantidade de tecido adiposo e reserva lipídica, né, considerado ideal pelo próprio organismo. A leptina também ela é essencial no desenvolvimento normal dos circuitos neurais do hipotálamo, não só nesse processo de estimulação e desestimulação de alimentação e de oxidação ou não de componentes lipídicos. No caso, por exemplo, estudos em camundongos, o crescimento das fibras nervosas a partir, né, do núcleo lá arqueado do hipotálamo durante o desenvolvimento do cérebro inicial lá no começo do desenvolvimento do cérebro, acabou sendo diminuído na ausência de leptina, o que demonstrou a ação da leptina no desenvolvimento dos circuitos neurais do hipotálamo. Aqui nós temos uma pergunta, né, um questionamento. A dieta pode regular a expressão de genes essenciais para a manutenção da massa corporal? Olha, existem os chamados fatores ativados por proliferadores de peroxissomos, ou PPAR, certo? E esses PPAR, eles respondem às mudanças de lipídios na dieta com alteração, sim, da expressão dos genes envolvidos em todo o metabolismo de gorduras e de carboidratos. Esses fatores de transcrição, eles são bem conhecidos, né, seu papel na síntese dos peroxissomos. Daí,
a consequência do tecido adiposo se retrair quando são estimulados a quantidade dessa substância, da PPRA, do grupo da PPRA. Nessa imagem, nós temos um esquema, né, da integração do metabolismo da PPRA. Nela, todas as isoformas da PPRA, a alfa, a delta e a gama, regulam o processo de homeostasia, ou seja, do controle da quantidade de glicose e dos lipídios por meio dos seus efeitos que vão ser bem coordenados, né, sobre a expressão gênica no fígado, no músculo e no tecido adiposo. No caso aqui, a alfa, as chamadas isoformas, né, da PPAR, a alfa e a delta, regulam a utilização desses lipídios, enquanto que a isoforma, né, a forma similar da PPAR dentro desse grupo das PPARs, a gama, ela vai regular o armazenamento dos lipídios e a sensibilidade dos vários tecidos à insulina. Ou seja, vamos ver aqui, se a gente tiver a alfa, ela vai ter como quais consequências? Ela vai aumentar, se ela estiver na quantidade necessária, ela for liberada no metabolismo. Ela vai sinalizar para o fígado para aumentar a oxidação dos tecidos, né? A oxidação dos ácidos graxos que estão no tecido em resposta a uma situação que está de jejum. Então, tem pouca energia em forma de carboidrato no sangue. Então, ele vai estimular que sejam utilizados os ácidos graxos, sejam oxidados para obter essa energia, para regular a quantidade de energia no corpo. E também vai estimular a oxidação dos ácidos graxos que estão também no músculo. Nesse outro esquema aqui, nós temos eu acho bem interessante, porque ele traz o modo como, normalmente, né, as concentrações sanguíneas de glicose, grelina e insulina variam durante o dia de acordo com os horários de refeição. A grelina, ela é um hormônio peptídico pequeno, né, só tem 28 aminoácidos, que é produzido pelas células que revestem o estômago. Sendo ela, essa substância, a grelina, um potente estimulante do apetite e funciona em escala de tempo mais curta entre as refeições do que a leptina e do que a insulina. Os receptores dessa grelina estão localizados lá na hipófise, no hipotálamo e também no músculo cardíaco e adiposo. Observem nessas imagens, nós temos aqui, ó, o tempo, né, durante o dia, os 3 graus funcionam dessa forma, de acordo com o café da manhã, almoço, jantar e lanche, né? E aqui os níveis da substância que está analisada, ou grelina, ou glicose no plasma sanguíneo, ou insulina, certo? Então, quanto maior o pico, né, maior quantidade você vai ter. Aqui, por exemplo, vamos dar um zoom aqui. Nos horários de alimentação, observem aqui, ó, que a gente tem uma maior quantidade nas principais refeições, né? A gente tem um maior pico de grelina, ó, picos altos de grelina, e menores quantidades entre as refeições, certo? Comportamento similar ocorre com a glicose e também com a glicose plasmática e também a insulina. Então, esses níveis plasmáticos de grelina, eles vão, em resumo, aumentar bruscamente, ou seja, é rapidamente aumentada a quantidade em pouco tempo, logo antes da hora normal de uma refeição, aquela que você tem um costume de que de manhã cedo eu tenho essa refeição, perto de 11, 12 horas eu almoço e perto das 6, 7 horas eu janto. Então, quando você já tem esse costume de ter os horários certinhos de almoçar, pelo menos aproximados, esses níveis plasmáticos de grelina, eles já aumentam antes da hora normal das refeições e vão diminuir rapidamente logo após as refeições.
acompanhando assim a sensação subjetiva que se tem de fome. Os níveis de glicose, eles aumentam bruscamente, né, logo após a refeição, e logo em seguida há também um aumento dos níveis de insulina, né, que é para sinalizar aquele negócio que nós já vimos, sinalizar que a célula tem que colocar os transportadores específicos de glicose lá na membrana plasmática, para tirar esse sangue essa glicose do sangue e colocar para a parte intracelular. Então, essa insulina ela vai ser aumentada, né? É óbvio que em resposta ao aumento da concentração de glicose no sangue. Aqui algumas referências e tchau, tchau.